Eu não sei como é que é no seu país, mas para aqui em Moçambique, quando se fala de pecado, o que aparece mais nas mentes das pessoas é mesmo acerca do homicídio, da feitiçaria, da prostituição, do adultério, das bebedices e da blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas, na verdade, existem vários outros pecados que são gravíssimos e que as pessoas não dão muita atenção e alegam que são irrelevantes pelo facto de se tornarem comuns no nosso cotidiano. Uma verdade que você deve saber é que Deus não deixa de se aborrecer com a prática destes erros ou destes pecados pelo simples facto de eles se tornarem um hábito para as pessoas. Deus não é conduzido pelo que a maioria prefere fazer. Ele é fiel à sua palavra, pois ele não erra e não muda. Então, neste vídeo, eu vou mostrar para você 5 pecados que são muito comuns nas nossas vidas, mas que desagradam a Deus. Mas antes, eu gostaria de pedir a você para se inscrever neste canal, ativar o sino das notificações, pois este canal tem como objetivo trazer verdades bíblicas e fortificar-lhe na fé através de ensinos, pregações, testemunhos, palavras motivacionais à base da Bíblia. E para você se inscrever neste canal, é só olhar aqui embaixo desse vídeo, existe lá um botão escrito subscrever ou em alguns aparece inscrever-se. Então é só clicar neste botão e clicar no sino que ali vai aparecer e escolher a opção todas. Simplesmente isso. Se você já se inscreveu, meu muito obrigado e não precisa fazer mais nada, porque aí, em vez de aparecer subscrever ou inscrever, vem subscrito ou inscrito. Significa que você já está inscrito neste canal e meu muito obrigado por isso. Amém? Você já pode se inscrever agora enquanto passo a vinheta, porque depois da vinheta, vamos ao assunto que nos interessa. O primeiro pecado que desagrada a Deus é a mentira. A mentira é uma afirmação falsa ou enganosa que tem como objetivo manipular, enganar e ocultar a verdade. A mentira é muito perigosa e os seus perigos são a perda de confiança, danos nos relacionamentos, impacto negativo na reputação e comprometimento da integridade da pessoa. No livro de Provérbios, capítulo 12, versículo 22, o mais sábio rei Salomão disse o seguinte: Provérbios, capítulo 12, versículo 22. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que praticam a verdade são o seu deleite. Então, que fique claro que os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. A boca mentirosa é abominável ao Senhor. Eu já ouvi um crente que afirmou, dizendo que existem mentiras que são normais, que não são perigosas assim. Geralmente, aquelas que não criam algum dano a outrem. Aquelas mentiras que não ferem diretamente a outra pessoa. Mas eu quero falar para você que toda mentira é pecado, independentemente do seu tamanho. Ela pode não ser prejudicial no momento, mas futuramente pode ser um cancro. A mentira é sempre algo terrível e pode até matar. Veja que foi por causa da mentira que Ananias e Safira morreram. Depois de Jesus ter ressuscitado e ascendido aos céus, a igreja primitiva ficou sob liderança dos apóstolos. E este casal, Ananias e a sua esposa Safira, ajudavam a manter a igreja, eles ajudavam a manter o ministério, assim como várias outras pessoas naquela época. Certa vez, este casal pensou em vender um terreno que possuía para doar o dinheiro à igreja para a manutenção do ministério. Este foi o objetivo traçado por eles, venderem um terreno para doar à igreja para a manutenção do ministério. Só que depois da venda, eles pensaram em tirar uma parte. Até aqui, não havia nenhum problema. Eles tinham a autonomia de tirar uma parte do valor do terreno que eles venderam. Claro que o terreno pertencia a eles. O erro foi de esconder isso ao apóstolo Pedro. Eles afirmaram que aquele era todo o dinheiro que conseguiram da venda do terreno. Então, eles mentiram nesta parte. O Senhor revelou ao Pedro a mentira deste casal e olha que custou a vida do Ananias primeiramente.
Vamos conferir isso no livro de Atos, capítulo 5, a partir do versículo 3 até 5. Atos, capítulo 5, versículo 3 até 5. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço do terreno? Enquanto o possuías, não era teu? E vendido, não estava o preço em teu poder? Como, pois, formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E grande temor veio sobre todos os que souberam disto. Posteriormente, a sua esposa Safira também teve o mesmo destino porque compactuou com o marido, mentindo ao apóstolo acerca deste assunto. Vamos ver isso no livro de Atos, capítulo 5, versículo 9 e 10. Atos, capítulo 5, versículo 9 e 10. Então Pedro lhe disse: Por que é que combinastes entre vós para provar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido e te levarão também a ti. Imediatamente ela caiu aos pés dele e expirou. E entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a para fora, sepultaram-na ao lado do marido. Veja só a gravidade do pecado da mentira. Devemos abandonar este pecado porque ele é gravíssimo e o Senhor detesta esse tipo de pecado. Vamos ler o livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 9. Colossenses, capítulo 3, versículo 9. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do homem velho com os seus feitos. O segundo pecado é o orgulho. Esta palavra orgulho tem dois significados ou sentidos diferentes. Existe um orgulho positivo, que é o reconhecimento, ter orgulho de alguém e autoestima saudável. E tem também o orgulho no sentido negativo, que é não aceitar ajuda, não reconhecer os erros, arrogância, superioridade em relação aos outros. Este orgulho negativo é do qual eu me refiro agora. Para aqui em Moçambique, principalmente aqui na zona centro do país, é chamado de missuasua, na gíria local. E é deste mesmo que eu me refiro. Os orgulhosos não mudam de ideia para aceitar a verdade e admitir que erraram. Vamos ver o que está escrito no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 5. Provérbios, capítulo 16, versículo 5. O Senhor detesta todos os orgulhosos. Eles não escaparão do castigo de jeito nenhum. Veja que a Bíblia diz que o Senhor detesta este pecado e os que cometem este pecado não ficarão impunes. Mas nós achamos que é normal e é muito comum no nosso meio e até pode-se notar em alguns homens e mulheres de Deus. Mas a Bíblia diz que este pecado é terrível e ele arruína a vida das pessoas. Vamos ver o que está escrito no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 18. Provérbios, capítulo 16, versículo 18. O orgulho leva a pessoa à destruição e a vaidade faz cair na desgraça. Então, a Bíblia nos encoraja a sermos humildes no lugar de sermos orgulhosos. Vamos ver o livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos 5 e 6. E vocês, jovens, sejam obedientes aos mais velhos, que todos prestem serviços uns aos outros com humildade, pois as Escrituras Sagradas dizem: Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Portanto, sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os honre no tempo certo. O terceiro pecado é o egoísmo. Egoísmo é uma atitude ou um comportamento de pensar em si mesmo, buscando satisfazer somente as suas necessidades e desejo, sem considerar o bem-estar ou interesses dos outros. Mas a Bíblia nos fala o contrário disto.
ela nos ensina a nos compadecermos de outras pessoas, a termos compaixão com as outras pessoas. Vamos ler a primeira carta do apóstolo João, no capítulo 3, versículo 16 até 18. Primeira carta de João, capítulo 3, a partir do versículo 16 até 18. Sabemos o que é amor por causa disto. Cristo deu a sua vida por nós. Por isso nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Se alguém é rico e vê o seu irmão passando necessidade, mas fecha o seu coração para essa pessoa, como pode afirmar que de fato ama a Deus? Meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversas. Deve ser um amor verdadeiro que se mostra por meio de ações. Maioritariamente, nós nos preocupamos mais com as nossas próprias coisas, nossos próprios problemas, nossas aflições, nossos, e nos esquecemos das preocupações das outras pessoas. Nos esquecemos e não nos preocupamos com as aflições dos outros. Outros que carecem de ajuda, que carecem de uma mão para se levantarem. Muitos pensam que este não é meu assunto, não meto minha mão aí, não me interessa, o problema não é meu. Mas saiba que esta atitude desagrada a Deus. Lembremos da parábola do bom samaritano escrito no livro de Lucas, capítulo 10. Um homem esteve de viagem e pelo caminho entre Jerusalém e Jericó foi assaltado por bandidos e foi gravemente ferido. Ele estava na rua estatelado e passou por ali um sacerdote, um levita e um samaritano. Veja que o sacerdote e o levita eram religiosos, eles conheciam a palavra de Deus. Mas o samaritano era considerado inferior, ímpio e inimigo dos judeus. Mas foi este, segundo a Bíblia, que se compadeceu do homem ferido e prestou toda a ajuda que aquele homem precisava. Enquanto que aqueles homens religiosos, o sacerdote e o levita, só passaram de lado, evitando aproximar aquele homem que foi gravemente ferido. Nesta parábola, Jesus Cristo critica o egoísmo que existe em alguns crentes. É verdade que nós não conseguiremos acabar com todos os sofrimentos das outras pessoas, não conseguiremos acabar com todas as aflições alheias, mas como cristãos nós devemos nos compadecer dos sofrimentos dos outros, pois o egoísmo demonstra a falta do amor de Deus em nossos corações. Vamos ler a primeira carta de apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 24. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 24. Ninguém deve buscar os seus próprios interesses, e sim os interesses dos outros. O quarto pecado é a rebeldia. Rebeldia é um comportamento de resistência ou desobediência às normas, às autoridades ou aos padrões estabelecidos. A rebeldia é um pecado enorme, pois traz a ira e frustração para a pessoa contra a qual nós nos rebelamos. Vamos ler o livro de Provérbios, capítulo 17, versículo 25. Provérbios, capítulo 17, versículo 25. O filho rebelde é tristeza para o seu pai e amargura para sua mãe. A rebeldia é muito má e somos desencorajados a praticar este pecado. A Bíblia assemelha o pecado da rebeldia com o pecado da feitiçaria. Vamos ler o livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 23. A rebelião é tão grave como a feitiçaria, e o orgulho é pecado como é pecado a idolatria. O Senhor o rejeitou como rei, porque você rejeitou as ordens dele. Às vezes até nos rebelamos contra Deus por coisas bem pequenas, por coisas simples. Basta a nossa oração não ser respondida no tempo em que nós desejamos, logo nos tornamos rebeldes contra Deus. Mas isto traz ira para o nosso Deus. Vamos conferir isso no livro de Isaías, capítulo 1, versículo 19 e 20. Isaías, capítulo 1, versículos 19 e 20. Se forem humildes e me obedecerem, vocês comerão das melhores coisas que a terra produz. Mas se forem rebeldes e desobedientes, serão mortos na guerra. Eu, o Senhor, o disse. Devemos aprender a obedecer em vez de nos rebelarmos.
O quinto e último pecado que eu quero mostrar a você é a inveja. A inveja é muito confundida com o egoísmo, mas são palavras totalmente distintas. O egoísmo é o foco excessivo em si mesmo e na busca do próprio interesse, enquanto que a inveja é o desejo de possuir o que a outra pessoa tem. Este é um pecado muito comum e muito grave ao mesmo tempo, e nós deveríamos evitar este pecado. Vamos ler o livro de Tiago, capítulo 3, versículo 16. Tiago, capítulo 3, versículo 16. Pois, onde há inveja e egoísmo, há também confusão e todo tipo de coisas más. Quem tem inveja não consegue se alegrar quando a outra pessoa é abençoada e até odeia esta pessoa. Isso é o que aconteceu com Davi quando viu a esposa do seu soldado Urias, a Batseba. Quando a viu, ele cobiçou e teve inveja de Urias porque tinha uma esposa formosa que é a Batseba. Veja que no final da história, o Davi manda matar Urias, que era o dono daquela mulher, para ficar com ela. Você pode ler a história completa no capítulo 11 do 2 Samuel. Outro cenário de inveja é o que sucedeu com o rei Saul, que começou a ver a sua vida e o seu reinado sendo destruídos quando começou a invejar o Davi antes deste se tornar rei. Vamos ler o livro de 1 Samuel, capítulo 18, versículo 6 até 9. Primeiro livro de Samuel, capítulo 18, a partir do versículo 6 a 9. Sucedeu, porém, que, retornando eles, quando Davi voltava de ferir o filisteu, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando alegremente com tamboris e com instrumentos de música. E as mulheres dançando, cantavam umas para as outras, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, pois aquela palavra pareceu mal aos seus olhos e disse: 10 milhares atribuíram a Davi e a mim somente milhares. Que lhe falta senão só o reino? Daquele dia em diante, Saul trazia Davi sob suspeita. Nesta passagem bíblica, podemos ver que o Saul teve tanta inveja da fama do Davi, dos elogios que as mulheres davam a Davi, e sentiu-se inferiorizado porque as mulheres cantavam e gritavam que Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. Isso trouxe inveja nele. Estes são os 5 pecados que desagradam a Deus, que eu quis mostrar a você. Mas existem mais muitos outros pecados que as pessoas praticam e acham que é normal. Mas todo pecado é pecado. Então, irmão, se você conhece pelo menos um ou mais pecados que as pessoas ignoram e acham que é algo normal, pode escrever aí nos comentários para eu também ver e as pessoas também vão ver esse seu comentário. E antes de terminar, gostaria de pedir a você para deixar um like neste vídeo. É só aqui embaixo clicar naquela mão que tem um dedo polegar para cima. Compartilhe este vídeo para muitas pessoas quanto você puder. E lembrar mais uma vez a você para se inscrever neste canal, ativar o sino das notificações, comentar, porque fazendo isto estará a ajudar no crescimento deste canal e eu serei muito, mas muito grato mesmo, em nome de Jesus. Deus abençoe você, abençoe sua família, seus projetos, seus sonhos e até o próximo vídeo.